Que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e que você seja suprido pela palavra de Deus em todas as suas necessidades. Irmãos, hoje nós continuaremos a falar a respeito da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, do capítulo 1. Nós estamos falando do verso 6 até o verso número 14 e hoje nós falaremos do verso número 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. É importante nós lembrarmos que no verso número 5, o apóstolo Paulo fala para Timóteo que tinha recordação da sua fé sem fingimento. No versículo 6, Paulo fala para Timóteo reacender o dom de Deus que havia nele. No verso número 7, o apóstolo Paulo fala que Deus não deu e não dá um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E agora, o apóstolo Paulo fala, se Deus tem feito tudo isso, se Deus tem trabalhado desta maneira na sua vida, se Deus te deu esta fé sem fingimento, se Deus colocou um dom em você, se Deus deu um espírito de poder, de amor, de moderação e não de covardia, então, sendo assim, não te envergonhes do Evangelho de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo chega neste momento dizendo, portanto, não te envergonhes do Evangelho de Cristo. Não te envergonhes de falar, anunciar, proclamar as verdades do Evangelho. Este envergonhar-se, ela tinha lá os seus motivos. Não que sejam superiores ao você proclamar, mas se tem. Por quê? Quando nós observamos na primeira carta aos Coríntios, nós vemos o apóstolo Paulo falando que a pregação do Evangelho era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, aquele que pregava um Cristo crucificado para os judeus era algo inadmissível. Era algo escandaloso. O judeu poderia falar assim, como isso é possível? Como Deus veio e fez-se maldição? Está fora do entendimento do judeu e eles se escandalizavam com isso e criticavam essa mensagem. Por outro lado, a mensagem da cruz para os gentios não fazia nenhum sentido. Como? Se um Deus se importando com o ser humano, como um Deus vai vir à Terra e sofrer pelos humanos? A ideia dos gregos e dos romanos é que os deuses faziam os humanos sofrerem. Agora, Deus sofrendo pelos humanos não faz sentido algum. E a pregação do Evangelho poderia trazer e traria com certeza algumas rejeições na vida de Timóteo. E além dessas rejeições de pessoas específicas, uma perseguição por parte também do Estado. Talvez alguém poderia falar assim, olha, sendo assim, ele tem motivos para rejeitar, para envergonhar-se, para deixar de lado um pouco essa pregação. Mas não é isso que Paulo fala. Paulo fala, não se envergonhe do Evangelho, persista nele. Porque, assim como diz lá em Coríntios, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, não é uma questão de envergonhar-se, de ter medo, de afugentar-se diante dos perigos que a pregação verdadeira e genuína do Evangelho trará para aqueles que anunciam. O apóstolo Paulo fala, não te envergonhes do Evangelho de Cristo, e nem do seu encarcerado, que sou eu. Aqui o apóstolo Paulo está falando que ele estava preso por causa do Evangelho,
por causa de falar de Cristo, de anunciar a verdade de Cristo, não estava sendo preso e ia sendo associado a um criminoso comum. Mas não era esta a realidade, ele era alguém que levava o evangelho e por causa do levar o evangelho foi preso. Só que é interessante que o apóstolo Paulo diz para Timóteo que ele não era um prisioneiro de Roma. Ele não era um prisioneiro das autoridades. Ele era um prisioneiro de Cristo. Ele era um prisioneiro do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo. O que nós observamos é que o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu não estou aqui preso por causa de Roma. Eu estou preso em Cristo. Eu sou encarcerado de Cristo. Eu estou preso nele, estou preso no seu Evangelho. Estou firme nas minhas convicções, nas convicções que Deus colocou sobre a minha vida. Eu trabalho, eu luto, eu sofro por causa de Cristo. Não é o mundo que causa o sofrimento em mim, mas é o meu lutar, o meu desenvolver. E esse não é um sofrimento que causa angústia, mas é o que valoriza o próprio apóstolo, que faz com que ele se fortaleça espiritualmente. É um sofrimento que faz com que ele se coloque diante de Deus, submisso diante do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Não é um sofrimento decorrente do pecado. Não é um sofrimento decorrente de más escolhas. Mas é um sofrimento que dá orgulho, que traz glória a Deus. E é justamente isto que nós, como verdadeiros cristãos, devemos também participar. O apóstolo Paulo convida Timóteo, faz um convite, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Não é sofrermos por qualquer outra causa, mas pelo Evangelho. Isso sim vale a pena. Existem coisas, irmãos, que valem a pena nós sofrermos. Existem causas que vale a pena nós deixarmos o nosso conforto para corrermos atrás, porque trazem grandes recompensas. E o Evangelho, a pregação do Evangelho traz para todo ser humano grandes recompensas. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 58, fala que nós devemos trabalhar, sermos constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Traz recompensas. Nosso Deus nos traz recompensas quando nós nos envolvemos, quando nós trabalhamos. E por mais que possa causar sofrimento, é um sofrimento temporário, para que nós desfrutemos dos galardões eternos que Deus providenciou para todos nós. Irmãos, assim como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, para que ele não se envergonhe do Evangelho de Cristo, não tema as aflições, as dificuldades e qualquer outra situação que possa se levantar contra ele por causa do Evangelho, não tema, mas se junte, se prenda ao Evangelho, se prenda a Cristo e participa dos sofrimentos. Porque vale a pena sofrer por Cristo, vale a pena colocar a sua vida diante do Senhor. E vale a pena você estar com o Senhor em todas as circunstâncias, porque Ele nos traz recompensas, não para este mundo, não passageiras, mas recompensas eternas, que nós desfrutaremos na eternidade com o Senhor. Que Deus esteja assim nos abençoando e que nós possamos nos prender a Cristo para a glória do nosso Deus. Vamos orar neste momento. Santo e eterno Deus, somos gratos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido.
Somos gratos, Senhor, porque temos a tua palavra, porque temos, Senhor, o teu evangelho. Porque, Senhor, neste mundo em que muitos se envergonham de ti, muitos se envergonham de dizer que são cristãos, que há uma barreira em que as pessoas querem se colocar diante de nós, limitando-nos à pregação do evangelho, limitando a nossa comunhão e o nosso acesso à verdade das Escrituras. Que nós possamos destruir, ultrapassar as barreiras impostas pelo mundo, para nos conectarmos verdadeiramente a Ti e proclamarmos a Tua palavra sem medo, sem receio, para a glória do Teu nome. Esta é a oração que nós fazemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.